Então, pessoal, boa tarde a todos. Vamos aí começar essa nossa aula agora a respeito das normas brasileiras, né, aplicadas a drivers de LEDs. A ideia é dar uma visão bem geral sobre essas normas, tá, pessoal? A gente não vai aprofundar muita coisa, mas a gente vai abordar alguns pontos que a gente já viu na disciplina, né, a respeito de características de lâmpadas, daquela parte colorimétrica, né, que a gente viu, e também os conceitos lá da parte de lumen, eficácia luminosa, né. Então a gente vai ver como que as normas, né, as normas que estão mais próximas aqui da nossa realidade, né, que são as normas brasileiras, como é que elas abordam essas características, né? E também alguns pontos que eu vou abordar das normas, eles ainda não foram introduzidos, né? Que são pontos mais relacionados à característica elétrica dos drivers, né? A gente vai falar sobre fator de potência, distorção harmônica de corrente, interferência eletromagnética, mas sem dar nenhum aprofundamento ainda, tá? Porque hoje ainda na sequência vai ser abordado numa outra aula essas questões elétricas, né? Mas a ideia aqui é a gente, antes de estudar a respeito do LED ou dos drivers, que a gente tenha uma base, né? Isso ao longo dessas 3 aulas de hoje, né? É para nos dar uma base para depois, quando a gente estiver apresentando as questões relacionadas a diferentes tipos de circuitos eletrônicos desenvolvidos, né? Que é o que a pesquisa tem feito, né, nessa parte de iluminação, o porquê que se opta por uma determinada solução ou outra solução, né, e para isso a gente vai precisar dessas questões mais basilares, né. Então hoje o que a gente vai conversar nessa aula, né, vai ser a respeito das 2 principais portarias brasileiras, né, a respeito da iluminação LED, que é a portaria 20, que ela está relacionada à iluminação pública, né, e a portaria 389, que está mais relacionada a luminárias de aplicação residencial, né, lâmpadas com dispositivo integrado à base. E além disso, eu vou dar uma abordada também a respeito do selo Procel, né, o selo Procel aí que é o selo da parte de economia de energia no Brasil, né, e quais são os requisitos, então, para se obter o selo Procel nos produtos, né, e alguns aí dos fabricantes cadastrados, né. Também peço aí que o pessoal que tiver alguma contribuição para fazer, né, me interrompa aí. Nós temos aí vários pesquisadores profissionais aí do meio acadêmico e também da indústria, né, assistindo, então toda a colaboração é bem-vinda, né. Como eu falei, essa aula vai ser bem mais superficial, mas para dar uma ideia aí desses requisitos, né. Antes da gente falar sobre qualquer portaria, né, eu só vou dar uma ideia aqui mais geral a respeito a gente aqui vai estar mais focado na parte de circuitos eletrônicos para LEDs, tá, pessoal? Apesar de que nas próximas aulas, as 2 próximas aulas vão ser a respeito de lâmpadas de descarga, né, baixa pressão e alta pressão, o nosso foco principal vão ser os LEDs, né, porque é o que está dominando tanto o mercado, a questão industrial, quanto as questões acadêmicas também, hoje em dia, né. Então, a gente vai focar essa aula de hoje mais na parte de LEDs, né. Então, quando a gente tem um circuito eletrônico que vai ser conectado na nossa rede elétrica, né, para alimentar uma carga de LEDs,
eu vou ter uma série de requisitos a cumprir, né, tanto da parte da rede, né, quanto da parte do LED, certo? Com relação às questões da rede, a concessionária de energia, né, ou as próprias normas brasileiras, metro e tudo mais, vão querer que o nosso circuito eletrônico, que a gente vai conectar na rede, ele não seja nocivo, né, daninho à nossa rede elétrica. E as medidas para se verificar essas questões, elas estão relacionadas a fator de potência dessa carga, né, a distorção harmônica da corrente de entrada, a interferência eletromagnética, né, tanto conduzida quanto irradiada desse equipamento, né. Então, isso aí tudo é do ponto de vista da minha concessionária, né, e eu também tenho alguns requisitos com relação ao meu LED, né, que a luz produzida por esse LED e o funcionamento dele também, eles têm que ser condizentes com a aplicação, não é? Ou seja, eu preciso ter uma determinada qualidade na luz. Essa qualidade está relacionada tanto a questões colorimétricas, né, como a gente já viu, sobre índice de reprodução de cores, temperatura de cor, né, quanto questões relacionadas, por exemplo, ao cintilamento dessa luz, não é, que a gente conhece mais especificamente como flicker. Então, essas questões elas são nocivas à saúde, né? Então a gente tem aí uma série de requisitos a cumprir, né? A vida útil desse meu driver, nós temos hoje em dia uma questão aí bem complicada, que é fazer com que a vida útil do circuito eletrônico que alimenta o meu LED seja compatível com a vida útil do LED. Não é? Eu tenho LEDs aí que já passam de 100 mil horas de vida útil, enquanto nós temos um circuito eletrônico onde o maior gargalo da vida útil dele vai ser o capacitor eletrolítico, né, que ele pode ter vida útil aí abaixo de 10 mil horas, dependendo da qualidade do capacitor e do ambiente de operação dele, né. Então isso aí também vai ser abordado agora pelo Guilherme da UFJF, né. E além de tudo, nós temos também a questão de que esse circuito precisa ter uma elevada eficiência, né, para não prejudicar a questão da alta eficácia do LED, né, e eu prejudicar com um circuito com rendimento baixo. Né. Então são questões aí que a gente vai ter que abordar. Eu deixei aqui também nesses slides algumas normas complementares. Normas complementares seriam normas que são abordadas pelas normas brasileiras, tá? Mas só para vocês terem um glossário aqui do que são essas normas, o que elas vão exigir dos circuitos, né? Relacionada aí a compatibilidade eletromagnética com relação à distorção harmônica da corrente de entrada, né? Na verdade, os limites para as harmônicas individuais é dado pela IEC 61000-3-2, né? Onde os equipamentos de iluminação eles estão na classe C. Isso aqui vai ser abordado numa próxima aula também. A CISPR 15, que é a norma que estabelece os limites, né, de interferência eletromagnética dos circuitos de iluminação. Nós temos a NBR 5101, tá? Que ela é uma norma brasileira relacionada aos requisitos para iluminação de vias públicas. Né? Essa é uma norma que, ela inclusive, ela está em revisão. Tá por sair uma nova versão dela logo, tá, com algumas mudanças aí bem importantes para a nossa área. Nós temos também aqui relacionados à IES, né, que é quem estabelece as normas da parte
de iluminação mais a nível internacional, não é? Mas são normas complementares que são cobradas pelas portarias brasileiras, como a LM79, que a LM79 ela estabelece como fazer as medidas tanto de medição de fluxo luminoso, características colorimétricas de luminárias LED, a LM80, que é uma norma que ela, o principal objetivo dela é verificar a manutenção do fluxo luminoso com o envelhecimento dos LEDs, não é? Com o uso deles. Então ela estabelece vamos dizer, essa metodologia, né, para se fazer essa medida. A TM21, ela é um memorando técnico, né, que ele utiliza os dados da LM80 para extrapolar a vida útil dos LEDs, não é? Então ela permite extrapolar em até 6 vezes o que foi obtido na LM80, não é? Então com isso o que a gente vê, né, de vida útil de LEDs nos datasheets, nas informações dos fabricantes, são dados de vida útil extrapolados a partir dos dados da LM80 através da TM21. Tá? E também nós temos uma recomendação da I3E, que é 1789, que ela está relacionada à modulação da luminosidade dos LEDs, né, relacionada ao flicker, né, que é justamente essa ondulação e quando ela pode se tornar problemática. Tá? Só adiantar essas 4 normas, esses 4 pontos aqui, né? Nós temos 6 alunos matriculados na disciplina, né? Regularmente matriculados, apesar de que a gente está aqui agora com 22 participantes na aula, né? 6 são os que vão sofrer, que vão ter que ser avaliados. E eu já separei aí para eles alguns primeiros trabalhos, né? E cada um vai ter que abordar uma dessas 4 aqui de uma maneira mais detalhada, tá? Daí quando for o enforcamento em praça pública, eu aviso também vocês aí para poderem participar. Então, pessoal, passando aqui, primeiramente, né, agora abordar a respeito da portaria 20, né, que seria o regulamento técnico da qualidade para luminárias de iluminação pública. Tá? Então essa portaria ela está abrangendo tanto luminárias para iluminação pública LED quanto luminárias que utilizam lâmpadas de descarga. Tá? Então ela é mais abrangente com relação ao âmbito da aplicação, não é? O que eu acabei fazendo aqui da portaria, claro que eu não vou apresentar toda a portaria, não é? Porque tem muitos dados que são de segurança, alguns que são do etiquetamento, ensaios mecânicos, não é? São muitas coisas que fogem um pouco da nossa área de abrangência, tá? Mas o que eu vou abordar com relação a essas normas está mais relacionado ao que a gente trabalha, tá? Então, por exemplo, essa norma ela vai nos cobrar a interferência eletromagnética e de radiofrequência, não é? Com relação a CSPR15, não é? Que o Nelson vai apresentar para a gente mais tarde aí um pouco a respeito desse ponto, não é? Também, por exemplo, aqui a gente tem a classificação das luminárias, né, com relação à distribuição de luminosidade transversal e longitudinal, tá, que ela faz referência a NBR 5101. Tá? Então, por exemplo, eu vou ter que classificar a minha luminária, né, como tipo 1, tipo 2 ou tipo 3, tá? Que vocês podem ver nesse desenho aí, fica fácil da gente visualizar o que é isso, não é? Com relação ao alcance do facho luminoso, né? Sendo que esse facho luminoso aí, ele está relacionado
a linha de meia intensidade. Tá? Por exemplo, assim, ó, se o pico de emissão da minha luminária ele é de 100 candelas, por exemplo, essa aí seria a linha que pega 50 candelas, né? Então, vocês devem estar lembrados lá do gonifotômetro, né, que eu apresentei, e como que ele dá os resultados dele. Então, ela faz essa relação com a linha de meia intensidade luminosa. Tá? Então, vamos dizer, para frente da luminária, né, seria tipo 1, tipo 2, tipo 3, e essa distribuição curta, média e longa, ela está relacionada a como que esse facho luminoso se abre lateralmente, não é? Curta mais perto da luminária, média e longa vão saindo mais longe, não é? E com relação aqui ao controle de distribuição da intensidade luminosa, ele está relacionado aqui com essa linha aqui, ó, pessoal, essa linha que ela é vamos dizer, que limita a distribuição luminosa, quanto que ela emite para baixo dessa linha, né, e se ela emite alguma coisa para cima dessa linha também, né, porque se a gente emite luz para cima, isso aqui é só poluição luminosa, não é? Ela não está iluminando onde deveria iluminar. Então, quando toda a luminosidade ela é aplicada dessa linha para baixo, a gente diz que a luminária é totalmente limitada. Tá? Se ela, até, se não me engano, 5%, ela emite para cima aqui da linha, e 95% para baixo, ela é chamada de limitada. Tá? E a semi-limitada é quando ela emite para cima também, tá? Que seria mais aqueles postes de praça, sabe? Que ela não tem uma direcionalidade na luz emitida. Aqui mais um ponto para a gente trabalhar. Isso aqui a gente não chegou a abordar nas aulas anteriores, né? Mas uma questão é com relação ao grau de proteção, né, das luminárias. E vocês já devem ter ouvido falar em IP, né? IP, e daí tem uma sequência de números depois, né? Uma dezena ali. Isso aqui é mais ou menos o que define cada um desses números, não é? Então, por exemplo, a luminária de iluminação pública, ela precisa ter IP66, tá? O IP66 significa que o primeiro dígito, né, que ela é totalmente protegida contra a penetração de poeira e contato a partes internas ao invólucro, tá? E o segundo dígito está relacionado à questão de umidade, né? Então aqui ele define que o 6, né, que é o driver seria protegido contra ondas do mar, não é? Então daí tem uma nota aqui, né, que caso o controlador seria o driver, o circuito eletrônico, se ele for IP65 ou superior, né, então o alojamento do controlador na luminária ele pode ser no mínimo IP44, né? Quer dizer que até conseguiria entrar alguma umidade, alguma sujeira dentro da luminária, mas não entraria no driver. Tá? Então, isso aqui, à primeira vista, parece ser uma coisa meio longe da realidade, que não vai causar problemas, né? Mas aí a gente tem visto problemas muito sérios com luminárias relacionados à umidade, né? Então é um ponto bem importante. Outras questões aqui que a portaria 20 aborda com relação ao fator de potência. Tá? Então isso aqui o Pedro Almeida aí vai apresentar para vocês agora na sequência, não é? Mas vou só aqui dar um pequeno spoiler aí da apresentação do Pedro, né? Porque a portaria nos cobra que o fator de potência não seja inferior a 0,92, tá? E o fator de potência, né, ele está relacionado com a potência real consumida, né, a potência real do driver e a potência aparente desse driver,
tá? Então, nós temos a questão do fator de potência para ondas puramente senoidais, tá? Onde a única influência no fator de potência vai ser a defasagem entre a corrente e a tensão de entrada, né, que o cosseno dessa defasagem vai me dar o fator de potência, isso para ondas perfeitamente senoidais. Tá? E eu tenho também o caso de ondas não senoidais, onde também entra nessa jogada aí a distorção harmônica da corrente. Tá? Que isso aí também é de certa forma abordado em outro ponto da portaria 20, né, onde exige a conformidade com a norma IEC 61000-3-2, né, que ela é uma norma que limita aí as harmônicas da corrente de entrada. Tá? Nós temos aqui um público bem heterogêneo, né, desde de professores até alunos aí do segundo semestre, terceiro semestre da engenharia, não é? Mas é só lembrar o que seria essas harmônicas de corrente, né? Vocês já devem ter visto séries de Fourier e sabem que uma onda periódica, né? Ela pode ser aí decomposta, né? Numa onda senoidal e uma soma de infinitas harmônicas, né? Onde a amplitude de cada uma dessas harmônicas vai determinar o formato dessa forma de onda periódica. Então, quando a gente tem uma corrente, uma forma de onda de corrente que ela não é senoidal, tá? Então a gente pode decompor ela na senoide fundamental e certas amplitudes de corrente. E essa norma, né, ela limita da segunda até a 39ª harmônica, qual é o limite máximo que se pode ter nessas harmônicas, né? Mas isso aí provavelmente o Pedro vai abordar com mais detalhe aí na próxima aula. Continuando aqui, pessoal, já falando agora, relacionando um pouco com as nossas aulas anteriores, né? A gente tem uma cobrança também do índice de reprodução de cores das luminárias, né? Onde para luminárias públicas, né, se exige aí um índice de reprodução de cores superior a 70%. Tá? Vocês estão lembrados aí, né? Eu coloquei aqui a paleta de cores para vocês relacionarem, né, de como que a gente faz essa definição do índice de reprodução de cores. Tá? Só um detalhe, né? Isso aqui seria para luminárias LED, né? Porque as lâmpadas vapor de sódio, elas têm um índice de reprodução de cores de mais ou menos 25%, né? Elas são bem de baixa qualidade com relação à reprodução de cor. Já no caso das luminárias LED, o IRC tem que ser no mínimo de 70%. Também tem uma limitação com relação à temperatura de cor das luminárias, né? Não seria uma limitação, mas valores bem definidos de temperatura de cor, ou seja, eu não posso utilizar qualquer temperatura de cor, né? Então a portaria ela estabelece os limites nos quais pode variar a temperatura de cor de uma luminária para ela ser declarada como uma dessa lista aqui. Tá? Uma questão importante aí de ressaltar que apesar da portaria 20 tá estabelecendo aqui, né, temperaturas de cor de 2.700 a 4.000 Kelvin, a NBR 5101, a que eu comentei que ela está sendo revisada, né, uma das modificações, e eu acredito que a modificação mais importante, né, é que eles estão limitando a temperatura de cor máxima das luminárias de iluminação pública em 4.000 Kelvin. Tá? Então a gente vai ocupar aí só metade dessa tabela, né, assim que a 5101 nova for publicada. Mas isso aí é uma questão que a gente já tem que estar um passo à frente, né, porque isso aí vai estar mudando logo. E aqui, né, só para ressaltar, né, essas medições devem seguir as recomendações da LM79.
aquilo que eu falei, né, que elas acabam abordando aquelas normas mais gerais, né. Nós temos aqui uma questão bem importante também, que é com relação à manutenção do fluxo luminoso da luminária. Tá? Isso aí é uma questão aí que vai ser abordado depois com a LM80 e a TM21, né? Que quando os colegas aí pesquisarem e forem apresentar para nós, mas de uma forma bem resumida, né? A portaria ela estabelece o seguinte: se o fabricante estiver usando LEDs que possuem o relatório da LM80, né, eles podem, vamos dizer, estabelecer a vida útil da luminária, né, com relação à manutenção do fluxo luminoso, a partir só desse relatório da LM80 do LED. Tá? Mas se por acaso o fabricante usar um LED que não tem o relatório da LM80, então o fabricante da luminária vai ter que colocar a sua luminária em ensaio, num laboratório credenciado, né, que vai fazer praticamente todo o ensaio da LM80. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser declarar uma luminária que ela tem 60 mil horas, tá? Vocês estão lembrados daquele número, né? Eu consigo extrapolar em 6 vezes. Então, eu teria que ensaiar a minha luminária durante 10 mil horas, né? Para então poder declarar que ela tem 60 mil horas. Tá? Então, imaginem aí, vamos pegar o que seria aqui 10 mil horas, né, em termos de dias. Seria aqui 416 dias, né? Então, um ano, quase um ano e 2 meses, né? Então, imaginem o que é para uma empresa, né? Imaginem aí, nós temos aí o Nelson da Zagonel, o Igor da Audax, né? Vocês terminaram de desenvolver uma luminária e ela está pronta para ir para o mercado agora? Não. Nós temos que esperar um ano e 2 meses ela ensaiando, né, para eu poder, vamos dizer, declarar aquela vida útil, né. Então, por isso que 100% dos fabricantes usam LEDs que possuem já o relatório da LM80. Mais uma questão aqui, né, relacionada também ao que a gente já viu aí daqueles conceitos luminotécnicos, né, pessoal? A eficiência energética, que se chama aqui, né, eu prefiro chamar de eficácia luminosa da luminária, né, onde na própria portaria se estabelece aqui um código de cores, né, com relação a essa eficácia para lâmpadas de descarga, luminárias com lâmpadas de descarga. Vocês podem ver ali que acima de 90 lumens por watt já seria classe A, né, e luminárias LED, onde esse valor está acima de 100 lumens por watt. Tá? Então essa portaria ela foi desenvolvida há alguns anos já, né? Quando ela foi desenvolvida, esses eram valores elevados, mas hoje em dia, facilmente as luminárias já estão passando de 150 lumens por watt. Tá? Então, eu participei, eu até nas aulas anteriores eu comentei alguma coisa, né? Eu participei de uma reunião da Copan, que é uma instituição internacional que, vamos dizer, estabelece essas normas de iluminação e para outros equipamentos eletrônicos também, né? E era bem uma parte que iam falar sobre drivers de LEDs. E daí eu trouxe aqui uma tabela dessa reunião da Copan, né? Onde eles já estão classificando luminárias do tipo A para eficácias acima de 210 lumens por watt, né? Aí a coisa já complica um pouco, porque aí eu não vi ainda luminária comercial assim chegando nesses valores. Mas o que eles comentaram é que eles já estão prevendo uma melhora, né, vamos dizer, mais melhor ainda, segundo a linha de tendência dos LEDs, né, para o futuro, né? Então é uma tabela aí que
poderá ser utilizada daqui a 5 anos, 10 anos, que ela ainda vai estar bem atual. Tá? Então, essa tabela, daqui a algum tempo, ela deve estar aparecendo também aí pelas portarias brasileiras. Certo? Então, pessoal, com relação à portaria 20, seria isso. Tá? Eu estou correndo um pouco aí para conseguir cumprir o cronograma. Mas antes da gente falar então da 389, eu gostaria de saber se teria algum comentário, alguma contribuição de algum aí dos colegas. Ou alguma dúvida que tenha ficado, né, pessoal? Professor, Pode falar, Rodrigo. o senhor falou, acho que no caso da indústria, ele teria que esperar um ano e pouco, né, para poder lançar o produto da luminária. Uhum. Eu não vou lembrar muito bem, mas acho que tem um tipo de certificação que tu libera antes o produto já. Se ele já atingiu aquela meta de desempenho, eles te liberam a certificação, mas continua em teste até finalizá-la. Então não precisa esperar um ano e pouco, já pode lançar antes esse produto. Uhum. Tem alguns detalhes específicos ali na norma, né? Eu não cheguei a verificar esse tipo de detalhe, até porque, como eu comentei, né, não é comum se optar por um LED que não tenha LM80, né? Até porque os próprios fabricantes de LED, né, eles sabem que sabem e oferecem os representantes, né, no caso, LEDs com LM80 já, né? Mas é interessante saber. Acredito que cumprindo. Eu lembro que tinha alguma coisa de detalhe assim, mas eu não tô lembrado de cabeça assim. Acho que o Nelson vai falar melhor depois. Para lâmpada eu tenho certeza que isso tem, mas para luminária, a iluminação pública é um pouquinho diferente, aí não recordo bem. Uhum, certo. Então, pessoal, vou seguir aqui, tá? E daí agora, quando acredito que eu consigo terminar um pouquinho antes ali do horário do Pedro e do Guilherme, daí a gente dá mais uma conversadinha. Agora eu gostaria de apresentar a portaria 389, né, que ela seria uma portaria que ela se diz, né, para lâmpadas LED com dispositivo de controle integrado à base. Tá? Ela abrange principalmente as lâmpadas compactas LED, né, que seriam essas bulbo LED aí que tem na figura, né, e também as tubo LED, né, que são as lâmpadas tubulares aí que tem o driver dentro da base. Tá? É importante salientar, pessoal, que, por exemplo, quando eu tenho uma luminária, por exemplo, tem uma, se não me engano, as que substituem as T5, né, que são as fininhas, aquelas, que tem a luminária LED T5, só que o driver ele não está dentro da luminária em si, né? Ele é um driver externo. Então, nesse tipo de luminária não é coberto pela 389, tá? Nem essas luminárias, muitas vezes decorativas, né? Que a gente deixa ela embutida no gesso, né? Quando eu tenho o driver separado da luminária, ele já não é, vamos dizer, englobado pela 389. Tá? A 389 ela é para luminárias com o driver integrado na base. Tá? Então, só que, né, salientar que para essa portaria também ela cobra a questão da compatibilidade eletromagnética, né, pela CISPR 15, a medida das grandezas fotométricas ela cobra de acordo com a LM79, tá? E a questão do fator de potência e limite de correntes harmônicas, ele é um pouco diferente, né, das luminárias públicas. Então,
Para lâmpadas que têm potência inferior a 5 watts, não tem cobrança nenhuma. Tá? De 5 a 25 watts, o fator de potência tem que ser superior a 0,7. Tá? E acima de 25 watts, tem que ter um fator de potência superior a 0,92 e atender a IEC 61000-3-2. Tá? Isso, vamos dizer, essa separação de qual precisa cumprir, qual não precisa cumprir a IEC, e também esse fator de potência menor, né, só acima de 0,7, ele é aplicável só a lâmpadas, as LED bulb, tá? Porque as tubo LED, né, as tubulares, elas, independente da potência delas, elas devem ter fator de potência superior a 0,92 e atender a IEC 61000-3-2. Tá? Então, se eu tiver uma tubular de 10 watts, ela vai ter que atender igual esses limites. Tá? A própria norma, ela explica que reatores para lâmpadas fluorescentes, né, devem cumprir esse requisito. Então, no caso do LED, não se deveria diminuir a cobrança. Né? Então, como para os reatores eletrônicos já tem essa cobrança, então, para os drivers de LEDs, seguiu a mesma cobrança. Aqui nós temos, de novo, a temperatura de cor. Né? Isso aqui se repete, a questão de quais as temperaturas de cor que se pode declarar, né? E qual é a tolerância que eles aceitam. Né? Um pouco menor para o caso desse tipo de lâmpada, né? O índice de reprodução de cores aqui, ele é um pouco diferente no caso dessas lâmpadas, como elas são para aplicação residencial. Então, o índice de reprodução de cores mínimo deve ser de 80. E, olha só, lembrem que na aula passada eu comentei a respeito do R9, né? E, a própria portaria 389 indica que o índice R9 tem que ser maior do que 0. Tá? Eu expliquei aquela questão, né, que é o vermelho, vermelho profundo, que se chama, né? E também aqui nós temos a questão da manutenção do fluxo, né? Enquanto para luminárias de iluminação pública, eu não cheguei a mostrar ali, mas o mínimo era de 50.000 horas, né? Nós temos uma vida útil mínima de 15.000 horas para lâmpadas decorativas e 25.000 horas para as lâmpadas normais. Tá? Então, as lâmpadas bulbo, as lâmpadas tubo LEDs, a vida útil mínima é de 25.000 horas. Tá? E uma questão interessante aqui é com relação a SL70, né, pessoal? Isso aí também estava lá na portaria 20. A gente mede a vida útil de uma lâmpada não simplesmente quando ela queima, tá? Mas a partir da depreciação do fluxo luminoso dela. Então se diz que quando o fluxo ele decresce de 70% do valor inicial de quando essa lâmpada era nova, então terminou a vida útil dessa lâmpada, certo? Então vamos dizer, a vida útil não é simplesmente a queima, mas sim quando a depreciação supera 30% do fluxo. Tá? Isso aí que significa L70. Se vocês se depararem, por exemplo, com uma L80, né, em alguma outra norma, uma Energy Star, talvez, americana, né, está relacionada a 80% do fluxo, né, e não 70%. Nós temos também a questão da eficácia dessas lâmpadas, né? Aqui, como eu falei, a própria norma chama de eficiência, eu prefiro chamar de eficácia, mas nós temos aqui, por exemplo, para as lâmpadas não direcionais, né, com potência inferior a 15 watts, a eficácia mínima é 55 lumens por watt, e as semidirecionais, né, seria 60 lumens por watt. A norma também ela define o que é uma lâmpada decorativa, direcional, não direcional, semidirecional, mas não nos interessa muito agora. Tá? Mas nessa tabela de baixo vocês podem ver que a eficácia das tubo LED, a eficácia mínima é bem maior, não é? Sendo de 85 lumens por watt,
né? Para quando a base é a G13, né? Aquela lâmpada mais, vamos dizer, com diâmetro maior, né? E para as G5, né? Que são as T5, aquela mais fininha, é de 100 lumens por watt. Bom, esses aqui são algumas das características assim mais relacionadas ao que a gente está trabalhando, né? E, claro, a gente tem aqui nas portarias, né, tanto na portaria 20 quanto na portaria 389, os requisitos mínimos para se colocar no mercado um produto, certo? Então, até depois que eu terminar aqui, eu vou pedir ali para o Nelson dar uma comentada, talvez, um pouco nesse processo de certificação, né, e até das notificações que vêm do próprio Inmetro, né, com relação ao não cumprimento dessas portarias, né. Mas, além das portarias, uma coisa que os fabricantes procuram muito é o selo Procel, né, esse selo aqui que vocês devem conhecer, não é? E que ele chama mesmo, né, na hora de vender um produto no mercado, né, se ele vem com o selinho Procel ali, a gente tem já noção de que é vamos dizer, um produto aí com pouco desperdício de energia, né. Então eu só trouxe aqui um pouco das diferenças, né, com relação às portarias e o selo Procel, tá? No caso, as lâmpadas LED, bulbo e tubular, tá? Elas foram definidos os requisitos para elas em 2015 para receber o selo Procel. Convém ressaltar, né, que para receber o selo Procel, essas lâmpadas têm que cumprir tudo que está na portaria 389. E, além disso, né, daí tem aqui o que seria, vamos dizer, diferente ou a mais, não é? Então, por exemplo, a vida útil mínima é de 25 mil horas, não tem aquela diminuição lá para 15 mil horas para lâmpadas decorativas. O fator de potência mínimo é 0,92, tá? Não importa a potência da lâmpada. A eficácia mínima ela é de 80 lumens por watt para as lâmpadas bulbo, tá? Ela sobe, né? Vocês viram ali que era 60, 55, sobe para 80. 90 lumens por watt para as tubulares, subiu um pouco, né? E 105 lumens por watt para as T5, certo? Isso aqui, quando foi lançado, eram valores até difíceis de ser atingidos, mas hoje em dia, com a tecnologia de LED, né, os fabricantes conseguem com o pé nas costas essas eficácias aqui, né. Também o IRC de 80 e o R9 acima de 0, isso aí também tinha na portaria, né, e garantia mínima de 3 anos deve ter o produto, tá? Então, ali vamos dizer, na página do selo Procel, né, a gente tem para lâmpadas bulbo, né, 11 fornecedores cadastrados, 68 produtos, tá? Essa lista foi atualizada agora em outubro, né, no mês passado. Vocês podem ver aqui, por exemplo, lâmpadas bulbo, que é o que está mostrado aqui, né, atingindo já 135 lumens por watt, tá? No caso das tubulares, né, a gente tem 16 fornecedores e 145 produtos cadastrados, tá? Então, vocês podem ver ali também 135 lumens por watt já sendo atingido com essas lâmpadas, né? Já no caso das lâmpadas de iluminação pública, é bem mais recente a questão do selo Procel, que ele foi instituído em 2018, tá? E com relação aos requisitos, né, um pouco da diferença aí que tem com relação à portaria 20 é que, além de atender a portaria 20, ela limita aí a temperatura de cor entre 2.700 e 5.000 Kelvin, né? Então ele não deixa chegar em 6.500, limita em 5.000 Kelvin. A eficácia mínima é 110 lumens por watt
né, sendo que lá na portaria acima de 100 já tinha o selo UA, né, e tem mais algumas questões que ela aborda ali, que deve possuir dispositivo de proteção contra surto, né, então tem que ter proteção contra, vamos dizer, raio, surto na rede, né, apresentar o arquivo IES de simulação, né, aquele arquivo que eu comentei com vocês, que a gente obtém a partir do ensaio do gonifotômetro, né, e a garantia mínima de 5 anos. Tá? Então, eu até verifiquei essas luminárias, a lista foi atualizada em setembro, né, desse ano, e só tem um fornecedor que tem o selo Procel para as luminárias de iluminação pública, né, que é a Unicoba, que ela tem 29 produtos aí cadastrados. Tá? E não é vamos dizer, ela não tem requisitos aqui muito difíceis de se obter, né, até, né, Nelson, vamos conversar com o pessoal lá, ver se a gente coloca Procel também nas luminárias da Zagonel, né. Então, pessoal, deixa eu só interromper aqui e voltar para a câmerazinha aí. Apresentei aí bem rapidinho, né, vamos dizer, uma visão geral aí das normas, né, até para introduzir um pouco dos próximos trabalhos aí, né, que vai ser a respeito de correção do fator de potência, distorção harmônica, interferência eletromagnética, né. Eu não sei se alguém gostaria de comentar alguma questão. Nelson aí, se quer compartilhar um pouco ou o próprio Igor, né, dessa parte da certificação. Sim. Eu tenho uma dúvida, assim, a gente vai ver no futuro a parte da UL 8750, que ela é bastante usada no Canadá e nos Estados Unidos. E lá eles têm um órgão certificador, e a gente faz uma cotação, igual aqui com o céu, né? Mas é um pouco diferente. Eles têm as classes também, mas é diferente. Mas não sei se a gente vai tocar nesse assunto depois. Olha, esse tipo de assunto é bem interessante para a gente estabelecer os próximos trabalhos que vocês vão apresentar na disciplina, né? Porque eu não vou abordar isso aí, mas daqui a pouco é uma boa ideia aí para vocês apresentarem como um trabalho extra. Né? Inclusive hoje de manhã eu estava fazendo a lista dos produtos da Audax para poder validar. Então, quem sabe já podemos colocar aí como um trabalhinho para a disciplina mesmo. Nelson, não sei se tu tem alguma questão com relação ou se tu acompanhou a certificação lá dos produtos da Zagonel. Na verdade, eu diria que meu acompanhamento é mais técnico do que aquele acompanhamento mais formal, né? Nós temos um colega, o François, ele é engenheiro também, inclusive se formou na UFSM. Ele é o responsável por intermediar os processos de certificação para nós, né? Então é normalmente ele que está em contato com um órgão certificador e etc. Então, assim, essa parte mais formal, essa parte associada ao procedimento de certificação, assim, eu acho que na verdade ele poderia ser a pessoa mais indicada para responder. Tenho certeza que seria um prazer convidar ele para ele falar um pouquinho a respeito desse assunto aí, porque realmente a gente já lidou assim com dificuldades e etc, né? Com relação, assim, de forma geral, a essa parte de certificação, eu digo o seguinte, que bom que o Brasil adotou essas medidas aí, né? Eu não conheço como é o processo de certificação nos Estados Unidos, como o colega Igor comentou agora há pouco, né? Mas eu garanto que não deve ser muito diferente, porque a maior parte das especificações técnicas, as nossas normas, são originárias de normas internacionais, né? Claro que tem algumas coisas abrasileiradas, né? Às vezes nem tanto 100% corretas e que às vezes acabam
sendo até mais exigentes. Vou citar um caso. O professor Marco comentou agora há pouco, né, que as portarias ali estabelecem que as luminárias precisam atender IEC 61032 para a parte de distorção harmônica da corrente de entrada. Né? Se nós olharmos a IEC 61032, nós vamos ver que ela estabelece limites de distorção harmônica para a corrente de entrada para equipamentos alimentados com tensão não menores do que, pode também falhando a memória, talvez 200 ou 220 volts. Tá? No momento que você coloca uma luminária aqui no Brasil, num processo de certificação, ela precisa ser aprovada dentro dos níveis de distorção harmônica da IEC para tensões menores do que 220 volts mesmo. Então, por exemplo, nós temos luminárias tubulares, por exemplo, que precisaram atender a 61032 alimentadas em 127 volts. Né? Então, existe alguns poréns. Eu acho que a gente ainda está andando assim, num processo adaptativo, né? Mas eu acho que a gente está andando para o lado certo, porque isso, vamos dizer assim, diferencia no mercado aquelas empresas que estão realmente trabalhando com um produto de qualidade, um produto sério, com um desenvolvimento sério e etc., daqueles que são mais, vamos dizer assim, amadores, o produto não se apoia, vamos dizer assim, na característica, o LED não queima, o LED é ótimo, o LED é eficiente, e tem, na verdade, por trás ali um produto de má qualidade, né, como a gente tem visto por aí. Então, que bom que nós temos um processo de certificação sério no Brasil, e é sério o nosso processo, né, e acho que por fim é isso aí. Eu não sou, como eu disse, não sou a pessoa mais adequada para falar sobre o processo em si, né? Mas eu tenho certeza, professor Marcos, se nós convidássemos o colega François para falar a respeito disso aí, ele teria enorme prazer e vasta experiência nessa questão. Boa ideia, a gente pode conversar com o Franço agora mais adiante para fazer uma apresentaçãozinha para nós aí também. Então tá, pessoal, eu estou encerrando.